Mateus, capítulo 2, nós seguimos neste mês de dezembro, meditando sobre o nascimento de Jesus, sobre as profecias e tudo que aconteceu, tudo que moveu naquele tempo do nascimento de Jesus. E no capítulo 2 tem uma passagem muito interessante que fala sobre os magos do Oriente. Magos, astrólogos, sábios, reis, a nomenclatura aí é bastante coisa que se usa para se referir aos magos. E sempre é apresentado 3 magos, né? Um que dá incenso, um que dá mirra e o outro que dá ouro, não é isso? Mas ninguém sabe quantos são. Provavelmente era uma comitiva e grande, né? Muitas pessoas pela distância que eles viajavam. Mas vamos ler o texto e vamos então discorrer um pouco sobre o que o texto nos ensina. Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avise-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E também sido avisados por Deus em sonho, para não voltar, e tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra que está presente aqui para nós. Abra os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como eu disse, ninguém sabe dizer quem foram esses magos, quem eram esses homens, essa comitiva, seus nomes, o seu país de origem, nos foram ocultos. Somos informados somente que eles vieram do Oriente. E também não sabemos dizer se aprenderam a esperar o Cristo informados por pessoas da tribo de Israel ou pelas leituras do livro de Daniel. Mas eles sabiam que o Messias ia nascer. E aqui, o que mais importa para nós aqui, na verdade, é quais são as lições que esse texto traz para nós. O que nós podemos aprender sobre esse texto que nós lemos aqui. E nós tiramos algumas lições muito importantes. A primeira lição é que pode haver servos de Deus onde menos esperamos encontrá-los. Aonde menos se espera, ali tem um servo do Senhor. Pessoas que buscam ao Senhor. Porque se você notar bem, eu e você, nós temos
a mania de julgar as pessoas. A gente sabe, na nossa sabedoria humana, a gente olha para determinada pessoa e fala assim, eu vou pregar o evangelho para essa pessoa aqui, porque ela está com o coração preparado. Não é verdade? Ela recebe bem o crente, ela tem amizade com os crentes, ela gosta de vir à igreja, e a gente fala, eu vou pregar para essa pessoa, porque essa pessoa vai aceitar Jesus. E quando você olha alguém, às vezes, ou talvez um tipo mais fechado, ou talvez mais sisudo, tal, aí, ou alguém, dependendo da sua roupa, da sua veste, da sua posição social, você pensa assim, eu não vou pregar para esse cara, porque esse cara aqui nunca vai acreditar no evangelho. Eu tive muito essa mania. Às vezes ainda tenho. Eu confesso o meu pecado. Às vezes você quer escolher as pessoas quando você vai pregar. Quando a gente faz impacto evangelístico, sabe quais são as casas que nós queremos atingir? As mais simples possível. As pessoas mais simples é as pessoas que a gente quer atingir. E às vezes a gente se engana. Eu já me enganei várias vezes. Às vezes os amigos dos crentes só são amigos dos crentes. Eles não querem saber do evangelho. E às vezes a pessoa que você acha que é turrona, que é a pessoa que nunca vai aceitar, você prega o evangelho para essa pessoa e de repente essa pessoa aceita Jesus. E você começa a entender que não cabe a mim e a você julgar aonde eu tenho que levar a palavra, onde eu não tenho que levar a palavra, onde eu vou ter que levar a palavra no lugar onde a pessoa tem uma posição social mais elevada. Não, ali eu não vou, porque as pessoas são muito materialistas, ali o pessoal não vai querer saber, no meio empresarial. Nós não sabemos o poder que a palavra de Deus tem. Nós não somos capazes de medir. E nós nos surpreendemos, muitas vezes. Às vezes nós pensamos assim, para que mandar aquela família para um lugar tão longe? Tem tanta gente lá, né? Lá do outro lado do mundo, essa família está lá pregando o evangelho, e às vezes isso não vai dar resultado, não fala nem a língua das pessoas lá. Né? A gente pensa assim, mas não sabe o que Deus faz para mover o coração de uma pessoa. E nós não podemos fechar as portas diante do nosso julgamento. Quando eu olho para esse texto, nós olhamos um grupo de pessoas que moram tão longe. Pelo Oriente, pela mais ou menos a distância, dá mais de 1000 quilômetros, da onde o evangelho era pregado, da onde foi espalhada a palavra de Deus ali em Israel, em Jerusalém, e esses homens ouviram falar do Messias e falaram o seguinte, vamos lá, vamos buscar o Messias, vamos conhecer o Messias. Por isso que nós não podemos medir esforço para entender que a graça divina não se limita a espaço, não se limita a tempo e não se limita a tipo de pessoas que estão neste mundo. O que eu e você devemos fazer é levar a palavra de Deus. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos aqui. O segundo ensinamento que nós temos aqui Som. Ok. Por vezes os escolhidos de Deus não honram a Deus. O que eu quero dizer com isso? Poderíamos mesmo pensar que os escribas e os fariseus estariam entre os primeiros que se apresentariam para ir para Belém. Eles seriam os primeiros, eles conheciam a profecia, nós lemos aqui, que quando Herodes foi perguntar para eles, ele falou, não, lá em Belém, vai ser lá que vai aparecer. Mas eles não se preocuparam em ir lá. Eles eram os portadores da palavra de Deus. Naquele momento, naquele contexto, o povo de Israel é o povo que Deus escolheu para levar a palavra de Deus às outras pessoas. É o povo que Deus escolheu para ter comunhão com o Senhor. E a partir daquele povo, as outras nações poder conhecer a Deus. É o porta-voz, o povo de Israel foi chamado para ser o porta-voz de Deus, para levar a palavra de Deus às pessoas. E muitas vezes eles demonstram aqui
que eles não estavam nem um pouco interessados com tudo que estava acontecendo. Esses magos vindos de terras de a milhares de distância foram os primeiros que se moveram para ouvir sobre o Messias. Se você não considerar, claro, os pastores que receberam a mensagem, mas de longa distância, e mesmo no contexto de Israel, praticamente foram os primeiros que vieram para conhecer aquele que estava profetizado a nascer. Mas é interessante, quando você vê no nascimento de Jesus, nenhum do povo de Israel, a não ser os pastores, ir buscar conhecer o Messias. Reza o texto que nós lemos de João 1,11, quando diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O próprio povo de Israel, os escribas, os sacerdotes que estavam ali, que conheciam a palavra, conheciam a profecia, poderiam estar indo lá para Belém para conhecer? Não, eles não estavam interessados em conhecer. Quão lamentável é o retrato da natureza humana que nós temos aqui. Com quanta frequência essa mesma atitude pode ser vista entre nós, como crentes. Quantas vezes nós, com a convivência cristã, com a vida cristã que nós levamos, às vezes a gente cai, sabe aonde? No automático. A gente leva a nossa vida no automático. A gente lê a Bíblia porque nós acostumamos a ler a Bíblia. Quando nós vamos em congresso de pastores, ou geralmente em janeiro a gente vai para Sumaré, passa lá 3 dias, ou passa um dia só, a palavra que a gente mais ouve para os pastores é: aprenda a ler a Bíblia para você. Para você. Porque pastor tem o costume de estar o seguinte, ele está lendo a Bíblia com a caneta na mão. Ele olha um texto bom para a mensagem, ele marca e fala aqui dá uma mensagem. A gente vai lendo pensando o quê? Em pregar para as pessoas, que é importante. Mas você tem que ler a Bíblia para você, para que você tenha comunhão com o Senhor. E nós sabemos que isso é uma realidade no meio cristão, que você pode estar envolvido na casa de Deus, você pode estar envolvido nos ministérios de Deus, você pode estar envolvido na administração da igreja, no cuidado com as pessoas, e pode estar longe de Deus. É exatamente o que acontece. Às vezes nós olhamos para a vida do povo de Israel e olhamos como esse povo pode ser tão indiferente às vezes, tão insensíveis, às vezes, com as coisas de Deus. E quando nós fazemos uma avaliação honesta sobre nós mesmos, nós aprendemos que muitas vezes nós somos assim também. E é pior que o povo de Israel. Sabe por quê? Porque o povo de Israel e Jerusalém, o povo desse contexto, eles não conheciam a Deus como eu e você conhece. Eles não tinham a revelação completa como eu e você temos. E nós temos e conhecemos, nesse contexto aqui, Deus não morava no coração das pessoas, não habitava pela instrumentalidade do seu Espírito no coração das pessoas. As pessoas recebiam a mensagem do profeta que vinha, mas Deus, quando dava a mensagem, ele saía da presença do profeta, e o profeta ia cuidar da sua vida, o pessoal da sua vida. Mas hoje, depois que Jesus veio, nasceu, a promessa é que ele more no nosso coração. Ele habita no nosso coração. E eu e você temos que compreender e estar atentos que muitas vezes nós vivemos longe de Deus. Às vezes lendo a Bíblia, às vezes louvando a Deus, às vezes exercendo o ministério que Deus tem nos dado, mas às vezes nossa vida particular está longe de Deus. E aqui que mora o perigo. É que nós temos o privilégio, irmãos, de estarmos na presença de Deus todos os dias. E muitas vezes nós negligenciamos a nossa vida com Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos para que não sejamos aqueles que vão desonrar a Deus, mas que possamos honrar a Deus, ter uma vida de comunhão, próximo com Deus, ouvindo a voz de Deus, para que a nossa vida, o nosso ministério, realmente
tenha um propósito e a paz e a alegria da presença do Senhor se faça presente em nosso coração. A terceira lição: pode haver um conhecimento intelectual das Escrituras sem o acompanhamento da graça do coração. No verso 4, o rei Herodes perguntou aos sacerdotes e dos anciãos dos judeus acerca onde Cristo deveria nascer. A resposta dos líderes religiosos mostra que estavam perfeitamente familiarizados com o teor das Sagradas Escrituras. Mas estas Sagradas Escrituras estavam aonde? Na mente, mas não estava no coração. O pessoal fala que tem o quê? 20 centímetros, né, da mente para o coração, e que eles precisam estar interligados, né? Aquilo que fala a mente, fala o coração, para que o coração seja transformado, para que a nossa boca expresse o que está no coração. Porque a boca fala do que o coração sente. Quando o coração está cheio das coisas de Deus, alguém falou, acho que foi para a Mara Maravilha, que ela foi num programa, e alguém disse para ela assim, numa reportagem, esse talk show da vida, né? Ela falou assim, a pessoa falou assim, nossa, Mara, você só fala de Deus, só fala da igreja, do que Deus fala, você não tem outro assunto, não? Ela falou, então, não tem jeito, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meu coração está cheio de Deus, então só pode sair coisas de Deus. E é exatamente isso mesmo. Né? É exatamente isso mesmo. Nós precisamos não só ter o conhecimento intelectual da palavra. O conhecimento intelectual da palavra, ele é importante. Ó o investimento aqui dando lucro. Obrigado, mano. O investimento em conhecer a palavra de Deus, ele é muito importante e deve transformar as nossas vidas. Alguém colocou no Instagram um vídeo de um rapaz sentado na Cracolândia e ensinando a Bíblia. Aí alguém falou assim, olha, isso aqui é muito forte, né? Essa expressão que o pessoal gosta. Veja só esse rapaz que é um drogado, olha só como Deus está usando a palavra dele para falar o nosso coração. A palavra que ele fala pode mover os nossos corações, mas não moveu dele. Não moveu dele. Porque ele continua onde? Numa vida de escravidão, aonde que se ele realmente buscasse o Senhor dessa palavra, ele teria a sua vida transformada. E aqui é algo interessante, porque a Bíblia fala que aquele que conhece a palavra e não vive a palavra está condenado ao inferno 2 vezes. Primeiro, porque conhece a Deus. Segundo, porque conhecendo esse Deus, não aceita essa verdade para a vida dele. Então não adianta ter um conhecimento intelectual. Essa palavra tem que transformar as nossas vidas. Esses homens, esses fariseus religiosos, esses líderes, eles precisavam ter a palavra de Deus aonde? No coração, com as suas vidas convertidas, buscando o Messias, observando a palavra, e quando observou, deveriam ir lá buscar o rei. Então, essa lição é muito importante para que nós possamos, então, ter em nossa vida e em nosso coração a graça, a misericórdia e a revelação de Deus para as nossas vidas. Quarta lição: a conduta dos magos serve de exemplo de determinação física e espiritual para nós. Hoje nós fazemos uma viagem, você consegue aí com um carro bom, até com um carro mais ou menos, você consegue viajar aí 1000 quilômetros num dia. Vamos falar num carro aí que não tem ar-condicionado, não tem nada, não tem som para ouvir um radinho, não tem nada, e você vai, né? 1000 quilômetros. Nesta época, imaginando aqui que eles estivessem ali para o lado da Babilônia, e eles decidiram, então, ir até Belém, para saber onde Jesus estava, usando a rota comercial, que era uma rota segura, né, para se viajar em comitiva assim, eles levariam
1.290 quilômetros, viajando em média 32 quilômetros, que é a cavalo ou a camelo, alguma coisa assim, viajando 32 quilômetros por dia, eles levariam cerca de 40 dias para chegar até Belém. Ruas asfaltadas, né? Aqueles o graal no caminho, para tomar um cafezinho, beber uma água, né? Nada disso. Poderia ter, até comerciantes naquela época, poderia ter no meio da estrada, mas nada muito confortável. E esses homens mostram uma determinação que eles enfrentaram calor, frio no deserto, poeira, desgaste físico, perigos encontrados nas estradas. Nenhuma dessas coisas, contudo, fez com que eles desistissem. Eles enfrentaram o que tiveram que enfrentar, viajaram tanto que tiveram que viajar, se arriscaram encontrando Herodes, porque esse Herodes aqui, ele era um cruel assassino, matou a própria família, matou os parentes, era um homem terrível. Era um homem terrível. E eles, na sua viagem de volta, né, fizeram o quê? Por Deus, avisados, seguiram outro caminho para não encontrar Herodes e não denunciar que o Messias tinha nascido. Esses homens tiveram persistência e determinação física e espiritual para que eles pudessem, então, conhecer o Rei dos Reis. De que maneira nós temos preocupado com a nossa busca por Deus? Esses homens aqui, eles não mediram esforços. Eles tinham uma promessa. Eles não sabiam quem era esse rei, mas eles queriam conhecer este Messias. E eles decidiram ir. Saíram do ponto onde estava e foram buscar a Deus. Nós aprendemos aqui algo muito importante para nós. Buscar a Deus e ter comunhão com Deus e adorar a Deus, existe um preço a ser pago. A salvação, ela é graça. A santificação e a comunhão com Deus, existe um esforço a ser pago. Um esforço meu, um esforço seu. Um esforço de nós aprendermos a abrir mão de tantas coisas que nós temos, ou abrir mão, muitas vezes, do nosso próprio conforto, para que nós possamos, então, conhecer aquele que quer se relacionar conosco. Nós precisamos entender que o texto de Mateus 16, 24, quando Jesus diz aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é um preço a ser pago. É um preço, muitas vezes, que nós somos chamados a sair do conforto do nosso lar, para estarmos aqui. Eu sei que muitos irmãos aqui trabalharam o dia inteiro, estão cansados, poderia ficar em casa assistindo o Jornal Nacional, mas também não tem muita coisa lá, nem do Jornal da Record, e não são muito boas as notícias, né, para poder estar aqui. Poderia ficar em casa e, às vezes, você tem que abrir mão, sabe do quê? Da Netflix, do TikTok, do Instagram, do Facebook. Às vezes, você tem que abrir mão. Fizeram uma pesquisa, eu não lembro quanto tempo que uma pessoa normal gasta no seu dia olhando essas redes sociais. Eu sei que é um absurdo de tempo que as pessoas gastam, que todos nós muitas vezes gastamos, e que poderiam ser investidos numa vida de oração, numa vida de comunhão, estudando a palavra de Deus. Eu vi gente aqui que esse ano leu 80 livros, não foi isso? E eu tenho certeza que essa pessoa foi abençoada. E nós precisamos fazer o quê? Abrir mão de muitas coisas, para que nós possamos ter comunhão com o Senhor, para que Deus possa ouvir. Nós queremos que Deus fale conosco, mas nós não queremos ouvir a Deus.
Nós queremos ter comunhão com o Senhor, mas não estamos dispostos a ter tempo de oração. Quando Jesus estava no Getsemane, ele falou para os seus discípulos: vocês não conseguem orar 1 hora comigo? Se fosse hoje, ele diria: pô, você não consegue ficar nem 15 minutos orando? Que 1 hora? Às vezes nós não conseguimos ficar 15 minutos orando a Deus, tendo comunhão com o Senhor. E nós precisamos aprender, sim, meus irmãos, a largar muitas coisas para trás. Paulo fala, me desamarrando de muitas coisas, lançando para o lado muitas coisas, para que nós possamos seguir o nosso alvo, que é Jesus. E o diabo trabalha contra esse objetivo que Deus tem para nós. Ele não quer que você ore. Ele não quer que você leia a Bíblia. É tão fácil ler a Bíblia. Um dia desses nós fizemos um teste aqui, não sei se os irmãos lembram. Nós cronometramos e lemos, por exemplo, João 1, de 1 a 15. E depois que eu li João 1, de 1 a 15, eu fiz uma oração. E aí, quanto tempo nós gastamos? Alguém falou 5, 6, 7. Nós gastamos 3 minutos para ler 15 versículos e fazer uma oração. E às vezes tem gente que fala que não tem tempo de ler e orar a Deus. Então nós precisamos aprender a sermos aquilo que os magos são. E entender que nós temos que seguir este exemplo de determinação para buscar a Deus. Amém? Mas ainda não acabou. A 5ª lição é a conduta dos magos, que nos mostra que é um exemplo de fé. Eles confiaram em Cristo, ainda que nunca o tivessem visto. Creram nele, mesmo depois que os escribas e os fariseus tivessem demonstrado a sua incredulidade. Porque você pensa, você vai num lugar, estou sabendo que aqui na sua nação vai nascer o Messias. Ele fala, pode ser, vi falar. Está escrito, está registrado. Eles podem, o camarada é daqui, ele conhece a palavra e ele está desanimado. Mas eles fizeram o quê? Eles persistiram. Né? Não se abateram com a falta de fé daqueles que deveriam ter fé. Confiaram em Jesus, mesmo quando viram um menino. Talvez ele nasceu, vamos ver uma criança já grande, né? Talvez com 2 anos, vemos uma criança ali num palácio, tal, num lugar mais bonito aqui, suntuoso, não num lugar, numa casa muito pobre e tal, mas um lugar rico, de pessoas socialmente bem relacionadas, tal. Não, viram uma criança no colo de uma mãe simples e humilde, e não perderam a fé. Olha que interessante. Eles olharam para Jesus e não viram nenhum poder milagroso, não viram um sinal milagroso, um milagre que Jesus fizesse. Não, eles foram muito simples, eles eram astrólogos. Né? Talvez estudavam as estrelas, viu aquela estrela, para eles podia ser até de certo ponto normal uma estrela assim, mas quando chegaram e olharam para Jesus, qual foi a atitude deles? Uma criança muito simples. Se ajoelharam e adoraram a Deus. E reconheceram ali, sem precisar de nenhum milagre, que aquele era o Messias aguardado. Olha que interessante. Eu lembro de uma vez, eu já contei essa história aqui, que eu lembro de uma vez que eu conheci um senhor, um jovem rapaz aqui de São Paulo, há muitos anos atrás, eu pastoreava a Igreja Batista Memorial, e eu fui convidado a visitá-lo no hospital. Ele tinha um problema de diabetes muito sério e tal, e ele estava internado no hospital muito chique, o hospital dele lá, o quarto dele era maior que a minha casa, lá onde eu morava. Né? Aquele hospital grande, aquela sala grande, e ele tinha um sério problemas de diabetes. Então, ele necrosava os dedos do pé, e o médico ia cortando, né? Ele foi passando os dias e tal. E eu fui levado lá para orar por ele. E eu orei lá por ele, e
E aí a mãe dele falou assim, conta para ele por que você está fazendo isso, que é Deus que está te castigando. Aí, antes de ele dar a resposta, né, ele soltou um palavrão, xingou a mãe, algo muito triste. E eu peguei e falei para ela, só Deus não fez isso. Só não pode atribuir a Deus nenhum tipo de mal. E aí ele contou que ele precisava de um transplante de rim. Isso há 5 anos atrás, daquele dia que eu vi ali. Ele precisava de um transplante de rim. E ele foi numa igreja batista. E chegou na igreja batista. Quando ele foi entrando assim na igreja, tinha o pessoal da recepção. Tem algum pedido que você quer anotar? Tal? E ele pegou e falou, eu preciso de um doador. Porque eu preciso de um rim, porque eu estou sofrendo, eu preciso de um doador. E aí teve o culto, e quando terminou o culto, o nome dele apareceu lá na tela, lá, no telão, para ele comparecer ao gabinete pastoral. E aí ele foi lá no gabinete pastoral, mandaram me chamar tal. E tinha um pastor, e tinha uma família, assim, eu conheço o pastor, eu conheço essa família, conheci essa família, que ele falou. E aí o pastor falou assim, é você que é o fulano de tal, está precisando do rim? Eu falei, sou eu mesmo. Esse rapaz, assim, um rapaz de 25, 26 anos, disse que Deus falou no seu coração e ele vai ser seu doador, se ele for compatível. Aí ele ficou assim, né? Mas por quê que ele vai fazer? Porque Deus falou no coração dele e a família dele concorda. Se ele for compatível, ele vai ser doador. E ele foi, fez o exame, era compatível e doou o rim para aquele rapaz. Né? Aí você pergunta, se isso acontece com você, vamos supor que você nunca entrou numa igreja, e isso acontece com você, qual a primeira coisa que você faria se você estivesse recuperado? Eu iria lá na igreja. Não iria? Eu iria lá na igreja. Lá que eu fui abençoado, lá eu iria agradecer a família, agradecer a Deus, e provavelmente ia ficar ali na igreja. Né? E aí que é onde a mãe dele acha que foi o castigo dele, porque ele nunca apareceu na igreja. Nunca foi. Né? E eu falei, e eu expliquei, falei, Deus não tem nada a ver com isso, é o problema dele é um problema de saúde mesmo, que ele já tinha, isso não é castigo de Deus, não é nada. Mas aí eu aprendi uma lição muito importante. Quando eu vi essa história, e eu lembrei, quando Jesus foi crucificado, sabe qual foi as palavras dos líderes religiosos para Jesus na cruz? Se você é o Cristo, desce daí, que nós vamos crer. É mentira. Porque quem põe condições para crer, não crê sob condição nenhuma. Então, quando a gente fica esperando milagre, achando que o milagre vai transformar a vida das pessoas, exceções, são raras exceções. Por via de regra, a pessoa não crê porque vê milagre, porque Jesus fez muitos milagres, muita gente viu, os próprios fariseus viram um coxo que estava deitado, de repente se levantou, em vez de se alegrar, fizeram o quê? Queriam matar Jesus. Então, os magos mostram para nós que eles creram em Deus porque eles creram na profecia. Ouviram a voz do Senhor e responderam a esse chamado. E a lição que nós aprendemos aqui é que nós devemos seguir a Jesus independente daquilo que Ele dá para nós ou não. Eu não posso esperar Deus fazer as coisas para mim para que eu possa crer. Ele já fez. Ele já fez aquilo que é mais importante na minha vida e na sua vida. Ele morreu na cruz. Ele deu para mim e para você a vida eterna. O que mais que nós queremos? O que mais que nós podemos ter? Paulo, quando conheceu a Jesus, tudo que ele tinha, os títulos que ele tinha, a posição social que ele tinha, sabe o que ele considerou tudo isso? Esterco. Ele considerou isso esterco, perto da grandiosidade das revelações que Jesus deu para ele. O que nós aprendemos com esses magos, esses sábios,
é que nós precisamos seguir o seu exemplo, de andar na presença do Senhor, pagar o preço de ter uma vida de comunhão, aproveitar as oportunidades que nós temos de falar com o Senhor e fazer a vontade de Deus. O nascimento de Jesus é maravilhoso. Desde quando nasceu, ou antes de nascer, as pessoas já eram abençoadas, já eram transformadas por Deus, porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos buscar no Senhor a sua vontade, a sua palavra, para que nós possamos ter comunhão com Ele. Foi para isso que Ele nasceu, foi para isso que Ele morreu, para que nós pudéssemos ter acesso direto com Ele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, a Deus, pela Tua palavra, muito obrigado pela vida desses homens, Senhor, que são exemplos de determinação, de fé, são exemplos de persistência, são exemplos, ó Deus, de ouvir a Tua voz e obedecer, que nós possamos, ó Deus, como estes homens, ter a oportunidade sempre, ó Deus, de estarmos prontos para ouvir a Tua voz. Abençoa-nos, Senhor, que o Senhor complete a palavra do Senhor em cada um dos corações que estão aqui presentes e todos aqueles que estão participando de casa. Nós te louvamos, gratos no nome de Jesus. Amém.